Começa agora o Your Power Podcast. Apresentação Dani Gonçalves. Esse podcast conta com o apoio de Musicalis, Escola de Música e Música para Eventos. Oferece cursos de canto, teoria musical, musicalização infantil e aula instrumental. Endereço: Brasílio Itiberê 2140, Rebouças. Telefone 41999218097. Mana Guria Bacana trabalha com lingeries, semijoias, pijamas, combos para noivas e madrinhas. Telefone 41997475301. Estúdio Tailevix, design, maquiadora, educadora profissional, trabalha com limpeza de pele, dermaplaning, extensão de cílios. Endereço Rua dos Pioneiros 1101, Sítio Cercado. Telefone 41987-085-338. Estúdio de Bronzeamento Anablés, especialista em bronzeamento artificial em cama deitada e em pé. Endereço: Omar Raimundo Pichef, 1386, Xaxim. Telefone 41 985367564. BC Britos Confecções. Trabalha com produção própria, criações exclusivas com estamparia e bordados, peças casuais, esportivas e corporativas. Telefone 21 983695252. Rafa Tato. Especialista em tatuagens grandes, pequenas e coberturas. Fica localizada na Rua São José dos Pinhais 1685, Sítio Cercado. David News. Aulas particular ou em turma, do básico ao avançado. Aulas online e presencial. Telefone 41 98822 9201. Du Artes. Móveis sob medida. Sofás, mesas, cadeiras, poltronas, puff, cabeceiras. Telefone para contato: 41 99 579 1668. Dani Araújo trabalha com tábuas de vários tamanhos, inclusive a de 1 metro, além de mesa de frios e antepastos. Ela também faz cestas de café da manhã e mini coquetéis para até 50 pessoas. Se quiser saber mais, é só ligar para o telefone 41 99889 5633. PHD Sports. Musculação, aulas de dança, boxe, muay thai, jiu-jitsu, MMA Kids e pilates. Endereço: Coronel Luiz José dos Santos, 2869, bairro Xaxim. Telefone 41 327 60002. PHD Sports, a patrocinadora oficial do Your Power Podcast. Sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso programa. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco mais uma vez. Já quero cumprimentar você do YouTube e lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever. E detalhe, gente, apenas se inscrever não dá. Tem um sininho ali do lado, você clica nele e ative as notificações, porque assim você recebe tudo que acontece aqui no nosso programa. Então, assim, eu tô de olho em você, se inscreva e ative as notificações. Você aí do Instagram também, seja muito bem-vindo. E para você ainda que não segue as nossas redes vizinhas, as redes sociais, você aí do YouTube, Instagram, Your Power Podcast, as redes vizinhas, Your Power Podcast. Detalhe, lá nas redes vizinhas, gente, tem muito corte bombástico, então você que gosta de polêmica, corre seguir a gente. Olha, eu já quero fazer os agradecimentos à PHD Sports, que é a nossa patrocinadora oficial aqui do Your Power. Então você que está precisando aí de uma academia, procure uma PHD. Também quero agradecer do Artes Interiores, que cuida da beleza da sua casa, a nossa patrocinadora, o estúdio Tailevix, que também sempre está aqui cuidando da minha maquiagem, Karen Lameda, a Dilson Queiroga, lá da Bia Fashion Hair, que também cuida de mim. E eu quero agradecer hoje a TZ, que está me vestindo também. Então, olha, lembrando vocês que todos os nossos patrocinadores
patrocinadores vocês têm desconto. Então tá passando aí na sua timeline, tudo bonitinho. Então você que quer adquirir qualquer coisa aqui dos nossos patrocinadores, só entrar em contato com a nossa equipe de assessoria. Também quero agradecer aí o Teacher David News, BC Britos Confecções, Musicales Escola de Música. E aí, ó, siga com a gente. Dani também aí que faz tábuas de frios. E olha, gente, vocês fazem tudo isso acontecer. Pessoal, hoje eu tô com um convidado especial que não é mais segredo para vocês já estão sabendo. Aliás, ele já esteve comigo. Então nós estamos aqui em um episódio 2, porque um só não deu e talvez venham 3 ainda pela frente, com o João Figueira, e ele está aqui hoje para trazer muito conhecimento, muita coisa boa. Hoje ele é mentor, ele trabalha tanto com homens quanto com mulheres que infelizmente acabam procrastinando aí no dia a dia. E vamos falar sério, gente, quem é que nunca procrastinou? Acredito que 90% da população sofre com isso, e o João, ele tá aqui para te ajudar aí a liberar, né, tirar gatilhos da sua vida, liberar caminhos para você, para que você possa viver em plenitude. E com vocês, eu já quero que o João cumprimente. João, bem-vindo, um prazer novamente. Obrigado, estamos mais aqui mais um dia. Tá pronto para falar tudo? Opa, com certeza. Então cumprimente os nossos telespectadores. Prazer estar aqui, eu sou o João Figueira, sou treinador comportamental, mentor, já tenho centenas de alunos aí pelo Brasil, dezenas de mentorados também, e estou aqui para agregar conteúdo que eu possa estar te ajudando a ter essa transformação aqui, você sair um pouquinho transformado, que daqui a pouco vai ter muito conteúdo bom aí para você. Então fica aqui já curte já o vídeo aí também, compartilha para 3 pessoas. Mais em 3 é pouco, mais. 10. Enquanto você conseguir, você consegue compartilhar, isso mesmo. Gente, olha, eu não vou perguntar sobre o João, porque quem quiser saber um pouquinho melhor quem é o João e da história dele, é só vocês irem lá no YouTube, você do Instagram, ou você que está aí assistindo, porque já tem um episódio 1 dele, onde ele conta um pouco da história dele. Então, para você que quer saber, volte lá e vá conhecer a história do João. Hoje nós vamos direto ao assunto, porque nós temos muita coisa, né, que interessa. Opa, com certeza. E não podemos perder tempo. Preparado? Vamos lá? Com certeza. Vamos lá, João. Eu já queria fazer uma pergunta, já iniciar com aquela bomba já, porque eu gosto de polêmica. A gente percebe que existe um diferencial entre ser e parecer ser, né? Isso é básico. Existem pessoas que parecem, mas não são. E muitas vezes confundem. E a gente vive hoje situações de pessoas que parecem ser comprometidas, mas elas não conseguem manter uma rotina assertiva. Onde está o erro? Olha, Daniel, eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui. Bomba, pode falar? Vou falar. Então, presta atenção você que está vendo isso aqui já, porque eu nem sei nem se eu deveria falar isso aqui agora. Presta muita atenção agora aqui. A primeira coisa, as pessoas que elas parecem... Eu lembro que eu estava uma vez, Dani, que eu justamente estava nessa questão também. Eu estava na minha casa, estava sentado na minha cadeira, e eu comecei a me perguntar a seguinte coisa. Caramba, muitas pessoas elas parecem que são, que nem você disse, né, que são bem organizadas, isso. Só que na prática elas não são. Por que isso acontece, né? Isso, eu tenho até uma coisa interessante, Dani, que as pessoas hoje, quando elas estão lá no início do ano, o que acontece? Presta atenção nisso aqui. O que acontece? Todo mundo faz aqueles comprometimentos. Nossa, e pula ondinha, vamos pra cima, vamos pular onda. Isso. Tu coloca calcinha, coloca um monte de coisa, e troca de camiseta, e vai fazendo. Aí quando passa 2 semanas, vai começando a academia, vai abaixando a quantidade de pessoas, vai diminuindo, e as pessoas não conseguem ser constantes. Por que as pessoas hoje é tão um desafio se manter na rotina, né, que nem você disse? É por conta, a primeira coisa, elas não têm uma identidade firmada. Uma das coisas que mais fez mudança na vida dos meus mentorados foi o seguinte: a primeira, quando a gente começa ali todo o trabalho, né, que são as pessoas que estão mais perto de mim, eu tenho vários produtos, né, mas para as pessoas que estão mais próximas de mim, que fazem mentoria, etc., que é um produto mais seleto, a gente faz primeiro um trabalho de identidade. O que é isso, Dani? Para as pessoas elas conseguirem ser constantes, tá bom o microfone assim? Sim. Para elas conseguirem ser constantes, elas primeiro precisam ter uma mudança de identidade, entendeu? Então, se hoje você não consegue ser constante, é porque você não tem uma mudança de identidade. Então, mas que nem aquela frase, né? Começa, para.
continua. Começa, para 2 vezes, vai fazendo isso, vai fazendo Sim. isso, fazendo isso. Aí acabou, não consegue mais. Por quê? Porque não teve uma mudança de identidade. E se você for ver hoje, eu lembro que teve uma vez, Dani, um tempo atrás, que eu tava sentado no meu quarto, tava mais ou menos assim, meio de noite. Aí eu tava sentado assim no chão e eu tava, sei lá o que eu tava fazendo, né? Mas eu comecei a me perguntar a seguinte questão. Cara, por que as pessoas hoje que estão no topo, né, esses players grandes que tem, qual que é a diferença deles para as pessoas que estão iniciando? Aí eu identifiquei uma coisa, eu entendi a seguinte questão. Todos eles tiveram uma mudança de identidade. Todos eles. Que é uma mudança, o que é uma mudança de identidade? Virar a chave. Isso, eles tiveram um impacto emocional muito grande e profundo. E essa mudança de identidade faz com que eles consigam ser constantes. Então, a primeira coisa, para que você consiga ser constante, tem que ter uma mudança de identidade. Você não vai conseguir ser constante. Só curiosidade em cima do que você está falando, é importante. Mudança de identidade, mas que identidade quando pode se mudar? Porque tem coisas que a gente não precisa mudar. E tem outras que realmente está te sabotando, que é necessário você enterrar e falar, não, eu preciso mudar isso aqui. Então, que momento você pode dizer que a pessoa olha para ela e fala, não, eu preciso mudar minha identidade? Até que ponto essa mudança de identidade é válida? Essa mudança de identidade, eu me refiro a crenças e valores que a pessoa tem. Então, ela tem que mudar as crenças dela, ou seja, o que ela acredita, e também mudar os valores. Por quê? Procrastinação, ao contrário das pessoas pensam, não é simplesmente você, muitas vezes ali, como que eu posso explicar da melhor forma possível? Só iniciar uma coisinha e depois parar, entendeu? Você começa as coisas ali e, putz, eu tô procrastinando aqui as coisas. É o quê? É uma mudança de identidade que você tem que ter. E essa mudança de identidade vem das crenças, dos valores. Essas crenças que você acredita vão ditar as coisas que você vai fazer. Então, porque, por exemplo, hoje, se você vive num ambiente que está desorganizado, está o ambiente constantemente ali, tudo bagunçado, você vai ser uma pessoa bagunçada. E isso automaticamente já dita quem você é. Então, agora voltando para a identidade. Tem uma pirâmide que vem da programação neurolinguística, isso se chama pirâmide de níveis neurológicos. A base da pirâmide, na verdade, o início dela é o quê? O espiritual, depois vem a identidade. A identidade vai ditar todos os outros níveis, que é o quê? As capacidades que a pessoa tem, as habilidades que ela tem, os ambientes que ela frequenta. Então, hoje, se você muda a sua identidade, você automaticamente já muda quem você é. Você começa a ter novas habilidades, você começa, sabe aquele como que eu faço isso? Você começa já a desbloquear isso também, você começa a ter novas capacidades. Porque eu acredito verdadeiramente, Anica, eu na minha vida pelo menos eu vejo isso, que é possível qualquer pessoa aprender qualquer coisa. As pessoas que se limitam, entendeu? Então, essa mudança de identidade que eu digo é isso. Ter essas crenças e valores mudadas dentro de você, ter esse processo de dar um novo significado para isso, que quando você coloca essas novas crenças dentro de você, coisas que você acredita, que fazem, que mudam e você acredita nisso, tem esses valores, enfim, e tem algo bem profundo envolvido, você automaticamente começa a ser constante. Então é um processo, entendeu? Vamos falar sobre crenças limitantes, que elas não são tão fáceis, porque geralmente são coisas que vêm, né, de anos, de tempos, e como quem diz, é igual o carrapato, gruda ali na pessoa e fica. Hoje o João, como mentor, né, de pessoas, você poderia dar uma dica de como começar a iniciar, quebrar essas crenças limitantes e poder virar a chave para mudança de identidade? Existem 3 coisas que as pessoas podem fazer para conseguir mudar as crenças limitantes, Dani. E a última é mais que pega assim as pessoas. A primeira coisa, Dani, é a pessoa buscar conhecimento. Porque se ela não tiver, que é o que eu chamo de mentalidade fixa e mentalidade flexível. Sim. As pessoas hoje, você também inclusive, busca conhecimento. Porque você tem uma mentalidade de expansão. Então você está constantemente buscando novos conhecimentos. Primeira coisa é isso. Você não pode ter uma mentalidade fixa. Isso que eu também venho aplicando na minha vida e venho dando resultado. Não ter uma mentalidade física. Hoje, por que as pessoas vivem estagnadas? Por que tem um monte de gente medíocre no Brasil? Porque tem a mentalidade fixa. Tem a mentalidade constantemente, não quer mudar. A pessoa quer constantemente ser do mesmo jeito todos os dias. Sim. Todos os dias. E a vida é uma lição, não é? Então, se a pessoa não muda, ela vai continuar. Enquanto ela não mudar os padrões que ela tem na vida dela, ela vai continuar repetindo isso. E a primeira coisa é ela mudar essa mentalidade que ela tem para uma mentalidade flexível. A segunda coisa é ela mudar os ambientes que ela frequenta. Ela precisa ter um ambiente, porque a força do meio é esmagadora.
Ainda mais o que eu vejo isso na minha prática. O que eu mais apliquei na minha vida e teve resultado é você mudar de ambiente. Você parar de frequentar com as pessoas que não querem nada com a vida, que vão te deixar para trás. Porque tem uma história que eu gosto muito que é do barquinho. Já viu a história do barquinho, Dani? Não. Teve uma vez que eu tava vendo um vídeo e eu achei muito interessante essa história. A pessoa senta lá no barquinho, ela tá no barquinho, tá andando no barquinho. Beleza. E daí entra outra pessoa no barco. E o barco vai afundando, a pessoa vai tentando remar, vai remando e vai afundando. Daí vem mais uma e vai afundando, fazendo de novo. Já quando essas pessoas saem do barco e ele continua remando, e agora vem outro que vem com o motorzinho, poupa, coloca no barco e o barco vai indo. Depois vem outro que coloca outro ali e vai indo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que tem pessoas que vão te deixar as suas costas pesadas e tem pessoas que vão te impulsionar. Então você tem que estar próximo. A segunda coisa, você tem que estar próximo das pessoas que vão te impulsionar. Não adianta você constantemente querer ter Einstein diz isso, não é? É loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é você estar disposto a aprender. Você ser humilde, sempre se esvaziar. Teve uma vez, Dani, que um grande monge, ele estava numa montanha com o seu discípulo. E eles estavam tomando chá. E o discípulo ficava falando um monte, blá, 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 e de repente o monge só vai escutando, só estava escutando o que ele estava falando. Aí ele estava tomando chá, os dois, né? Ele pega assim aquela bula de chá fervilhante e começa a colocar. Coloca ali na xícara, a xícara vai começa a cair a água, começa a cair a água. E ele fala, cara, você tá maluco? O discípulo fala para o monge. E ele vai colocando. De repente o monge para assim, olha para ele, olha, você tá tão cheio de si que você não está permitindo a verdadeira luz da sabedoria entrar dentro de você. E é exatamente isso aqui, por isso que eu fiz isso aqui com essa xícara de chá. É para representar isso. Então a terceira coisa é isso. A pessoa tem que ser humilde, ela tem que estar disposta a aprender todos os dias. E se esvaziar. Todos os dias de si. Porque uma coisa que faz as crianças aprenderem rápido, por exemplo, é o quê? Elas acham que não sabem de nada. Elas verdade. Não tem nada. Então, por exemplo, muitas vezes você vê hoje, inclusive eu tenho mentorados médicos que eu acho muito interessante, que eles têm alguns que são humildes e alguns que não são. Tem muito isso, né? Às vezes o médico acha, nossa, eu já sei de tudo, sabe, não vou aprender nada. E ele se esquece de se esvaziar de si mesmo e pode ser um conhecimento que vai mudar a vida dele, mas por ele estar cheio de si, os 500 diplomas que ele tem lá, etc., ele esquece de fazer isso, entendeu? Eu poderia até dizer que a autossuficiência é uma queda, né? Porque são pessoas que se acham autossuficientes a ponto de não precisar aprender mais. Ou seja, eu sou bom demais, eu sou boa demais. E eu acredito que talvez aí é onde deu os problemas. Vamos lá. Você acredita que o maior sabotador da produtividade possa ser a pessoa tentar ser perfeita demais, o tal do perfeccionismo? E você acredita, João, que isso pode travar a pessoa de se aflorar e conseguir sucesso? Isso aqui que eu vou falar agora, Dani, vai ser uma mudança na vida da pessoa que está escutando, tá? Então, eu vou ser totalmente sincero com você, presta atenção. As pessoas hoje, eu lembro que eu estava conversando isso uma vez numa sessão de mentoria, Dani, que eu estava dando, e a gente chegou nessa questão, que o perfeccionismo é um dos mais impeditivos que a pessoa tem hoje que travam ela. Sim. Tem aquelas pessoas que estão fazendo, que não são perfeccionistas, e pessoas que são perfeccionistas. Só que o que é ruim? O perfeccionismo, que eu entendo que eu venho aplicando na minha vida, é o quê? Você não querer sempre esperar ter o perfeito para fazer. É entregar um bom trabalho. Mas isso não significa que você tem que ser sempre preso nos mínimos detalhes. Sim, sim. Então, essas pessoas que ficam presas nos mínimos detalhes estão sendo travadas pelas pessoas que não ficam nisso, entendeu? Então, se a pessoa não resolve essa questão do perfeccionismo na vida dela, se ela acha que sempre tem que estar comprando um celular de 5 mil reais para iniciar, e não sei o que lá, e vai indo, ela vai ficar travada. Enquanto tem outra pessoa que tem um celularzinho ali meia boca, está fazendo as coisas que ela está fazendo, e está tendo mais resultado que ela, entendeu? Então, o perfeccionismo barra assim, Dani. Exatamente. Então vamos lá. Qual que é a dor silenciosa, né, que ninguém imagina, que as pessoas, porque julgar é muito fácil, né? Eu sempre falo, a gente como ser humano, a gente é mais fácil apontar, né? E eu acho muito engraçado que quando a gente aponta alguém, tem 3 aqui, ó, virado pra gente, né?
Qual que é a dor silenciosa daquela pessoa que vive adiando tudo? Porque, assim, a pessoa que adia, ela tem medo de alguma coisa, são traumas que ela carrega. E ninguém quer falar sobre isso, né? Qual a dor silenciosa, João, de quem sempre está adiando as coisas? Eu nem sei nem se eu deveria falar isso aqui, Dani, porque é algo que é muito delicado, não é? Então, eu acho que é algo que agora que você está escutando, presta atenção, porque talvez mude a sua vida. A principal coisa que as pessoas, quando elas estão ali no momento de que elas mais se cobram e elas não gostam nem de falar, é o quê? A sensação de quando chega na cama, então ela deita lá na cama, ela coloca o cobertor e ela vê que o dia dela não rendeu e ela não fez nada que ela deveria fazer. Ela tá cheia de preocupação na cabeça dela. Isso é uma das coisas que eu vejo que mais pega as pessoas, que elas não gostam que fale isso. E se a pessoa hoje, Dani, se ela não decide, então, se essa é a coisa que mais incomoda dela, ela não decide mudar, ela vai continuar tendo isso para o resto da vida dela, entendeu? E é outra coisa também. Tem muitas pessoas, Dani, que eu conheço, que é o quê? Ah, eu consigo dar conta de tudo sozinho, eu consigo, bato no peito assim, consigo. Aí vai ver, passa 5 anos, 10 anos. Já tive pessoas que muito tempo atrás que eu conversei, que estavam fazendo ali um processo junto comigo. Cara, 10 anos que a pessoa procrastinava, entendeu? 10 anos, tem noção que é 10 anos? Nossa, é muita coisa. Muita tipo assim, muita coisa. Aí a pessoa foi, por ela achar que conseguia fazer as coisas sozinha, ela viu ali que ela foi indo, foi 10 anos, 10 anos. O quanto representa? Vamos fazer uma conta agora de padeiro aqui, ó. Então imagina só, o ser humano vive em média 100 anos. Estou sendo o mais saudável possível e sendo o mais, como posso dizer, mais positivo, não é? Então, o ser humano vive 100 anos. Se hoje você tem 50 anos, 40 anos, seja lá o que for, se vamos fazer uma conta de 100 menos 40 ali dá 40, enfim, vamos 60 anos. Você pega mais 40 aí que você vai ter 80, daí, putz, você tem mais uns 20 anos de vida. Mais uns 20 anos de vida, entendeu? E agora você quer fazer todas as coisas sozinho? Olha o tempo, o tempo é escasso. Não tem tempo mais para pensar. E a vida passa rápido. Imagina, foi 5 anos, imagina 10 anos, imagina 15 anos. Passou e chegou ali. E aí? Você não fez nada porque você foi orgulhoso e não decidiu dar o próximo passo. Isso é forte, hein? É uma realidade que a gente vê muito. Agora vamos lá, outra coisa. Você acredita que no final do dia, a pessoa trabalhou, no final do dia, a culpa, ela se torna mais pesada que o cansaço físico de alguém? Porque uma coisa é você acordar, aquela rotina de trabalho, correria, o corpo cansa. Mas a culpa, ela pode ser uma das maiores sabotadoras na vida de alguém, né? A culpa de, ai, eu não fiz direito, ai, poderia ter feito melhor, fulano tá melhor do que eu. E eu vejo que a culpa, ela acaba sendo sabotadora de muita coisa. Eu já tive nesse lugar, né? De me sentir culpada de coisas que eu nem tinha culpa e me travar e não saía do lugar. E a gente vê muitas pessoas que se culpam por tantas coisas, pelo financeiro escasso, pela empresa que não está indo, se culpa talvez pelo casamento que não está bem, joga na empresa e tantas outras coisas, né, João? Vamos e venhamos. Como lidar com a culpa no final do dia para não carregar para o dia seguinte? Dani, eu pensei que era mentira, mas uma das coisas que mais pega a pessoa não é nem ela, por exemplo, ela se dedicar e não conseguir fazer. É ela não fazer e vir um remorso. Então, Dani, o remorso é uma das coisas mais, porque não tem como voltar no tempo. Às vezes a oportunidade aparece, Dani, e as pessoas perdem. E o que mais os procrastinadores têm é o quê? Oportunidades perdidas. Isso. Quantas oportunidades por você não ter procrastinado você não perdeu na sua vida? Quantas coisas que você poderia estar fazendo hoje está bem, mas você perdeu porque você realmente passou e as coisas não voltam mais. Dani, sabe uma das coisas que eu mais percebo durante esse período da minha experiência que eu estou tendo aí dando mentoria, etc., é a seguinte coisa, que as pessoas que elas mais valorizam no fim da vida delas é o tempo. O tempo com pessoas que elas amam. Não tem como também comprar amor das pessoas com dinheiro. Não tem como. Cara, a pessoa pode ser o que for. Empresário, tem uma BMW na minha garagem, velho. Ela não compra amor da esposa dele, velho. O cara pode ser casado, não vai comprar, mano. Essa mulher tá com ela por causa do interesse de dinheiro, mas isso não significa que ela ama ele de verdade. Não compra também. Então, Dani, essa questão da pergunta que você tinha feito, que foi... que era mesmo? Culpa. Então, essa coisa que eu mais percebo, que as pessoas vão mais buscando, é essa questão do tempo, dessa forma de lidar com a culpa.
pesa muito nelas, então a pessoa fica carregada. Tem pessoas, Dani, que eu acho que eu não deveria falar isso aqui, mas tem pessoas que carregam outras pessoas nas costas. Nossa, Pessoas que às vezes travam as vidas, carregam e acham que têm a obrigação de fazer. Por quê? Porque não se colocam no lugar que deve dentro da família. Entende? E eu mesmo vejo, e você não vai mudar outra pessoa se falar. As pessoas não mudam. Não. A gente acha que muda, mas não Ninguém muda. muda ninguém. Não. A maneira mais fácil da gente mudar as pessoas que estão ao nosso redor é a gente mudando nós mesmos. É nos mudando, verdade. Isso automaticamente expande a consciência das pessoas ao nosso redor. Entende? Força, né? Você muda a outra pessoa, ela vai tentar encaixar nessa sua mudança de alguma forma, Isso. sem você precisar forçar. Isso. Daí, nesse caso, vai acontecer duas coisas. Presta atenção. Isso que a Dani falou, muito interessante. Só que agora que eu vou falar vai deixar você chocado. Então, presta atenção. Quando você começa a ter um processo de mudança e as pessoas veem isso, vai acontecer duas coisas. Ou essa pessoa vai sentir inveja de você por ela tentar fazer e não conseguir, ou ela vai começar e vai achar que você é um sortudo, que deu certo, porque você simplesmente tem alguma coisa ali, tá com alguma coisa, uma aura em volta de você e não sei o quê. Enfim, vai acontecer essas duas coisas, Dani. Muito bom, isso aí eu acredito que são starts, né, que você está trazendo hoje para as pessoas, porque tem gente que não tem noção, e é engraçado que isso aí monta na pessoa e ela não tem noção de que isso está acontecendo, e daí vai postergando pro dia seguinte, aí a pessoa pensa, procura o médico, né? Ai, doutor, eu tô me sentindo tão cansada e não sei o quê, mas na realidade ela não está enxergando que ela mesma está se permitindo, carregando culpas, carregando pessoas e por aí vai. Vamos lá, outro assunto. Tem pessoas que dizem assim, minha cabeça não para. A gente vê, nossa, ainda mais hoje, né, no século que a gente vive, que o dia passa rápido, é muita coisa para uma pessoa só. E a pessoa fala assim, meu Deus, a minha cabeça não para. Então vamos lá, vamos dizer que hoje tem alguém aqui na tua frente. João, minha cabeça não para e eu não consigo focar. O que você tem a dizer para essa pessoa, João? Acho que a Dani nem me permitiu falar isso aqui, Dani, mas você tem permitido Não, falar? tá liberado, tá geral. Liberado? Então beleza. Cara, quando a pessoa tá com essa questão de... Ela chega aqui na nossa frente e fala isso pra mim, primeira coisa que eu falo. Se você não resolver isso, coisas muito ruins vão acontecer na sua vida. Seus projetos não vão começar a prosseguir. Você vai continuar constantemente procrastinando. A vida da sua família vai continuar ruim. Não vai conseguir resolver isso. E é a primeira coisa que eu falo para a pessoa. Ela tem que tomar uma decisão de mudança. Ela tem que mudar, a primeira coisa de tudo. Ela tem que decidir, buscar os conhecimentos, buscar as pessoas que ela tem que se conectar, buscar quem ela tem que estar próxima desse tipo de pessoa para conseguir. É a primeira coisa de tudo. A pessoa vai decidir buscar conhecimento. Depois eu falo que, olha só, hoje está muito comum, né? Ah, mas eu tenho TDAH. Ah, e vai ver o quarto da pessoa. Teve uma vez, Dani, que eu tava conversando, foi contar uma história pra mim da seguinte coisa. Tinha uma pessoa, uma mulher, que ela vivia numa casa e ela era a seguinte questão. Ela tava na casa no quarto, ela trabalhava dentro do quarto, o quarto dela todo bagunçado, o armário dela todo bagunçado e comia salgadinho, deitada na cama, enfim, um monte de coisa. E ela foi fazer um processo lá, que não sei o que, sei lá o que ela foi fazer, teve diagnóstico de TDAH. Mas olha só, ela tinha um monte de coisa. Quase que eu dou um pulo aqui, gente, acordei, vai. Ela tinha um monte de coisa, ela tava tudo bagunçado o quarto dela e ela falou que tinha TDAH. Ou seja, tem pessoas, Dani, que acham que tem TDAH, mas na verdade não tem. Não, é o quarto da pessoa que é tudo zoada. Então a primeira coisa, depois disso... Eu já vou aproveitar que eu gosto de polêmica. Você fala a verdade... Daqui a pouco eu continuo. Não. Você está ajudando as pessoas e isso é uma realidade. Hoje em dia a gente vê... Gente, é tantos diagnósticos que a gente vê, né? TDAH e não sei o quê, TDI e autismo. Gente, hoje os diagnósticos saíram assim, TDAH, então todo mundo tem, né? E eu percebo uma coisa, João, que as pessoas estão fazendo exatamente isso, estão usando isso como desculpa. Eu mesma vou dizer, eu trabalho com pessoas, né? Trabalho na TV aqui, trabalho em outra TV, em música, trabalho com empresas, com palestras, e eu vejo, todo dia as pessoas chegam para mim, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Eu não sei o que, porque eu tô no TDAH. Gente, isso chega a dar nos nervos, gente. E as pessoas se justificam em cima de um diagnóstico para continuar procrastinando, empurrando com a barriga. Sinceramente,
Você que vai dizer isso agora e vai continuar a tua linha de raciocínio. As pessoas nunca vão sair do lugar. Claro, existem diagnósticos certeiros que a medicina traz e isso te ajuda a entender certas coisas, né? Só que você não pode usar muletas na vida, porque senão você não vai crescer nunca. A pessoa te procurou, João, eu quero mudar de vida. Você vai lá e dá toda a cartilha para ela. Aí ela fala, eu tô tentando, mas eu tenho TDAH. Vai, siga aí a bomba. Dani, eu vou continuar o que eu falei aqui. Então agora, prepare que agora vem bomba que eu vou falar. Realmente vai mudar a sua vida. Então presta atenção, 3 segundos agora, se você prestar atenção, já vai ter uma mudança de vida. Se você fizer isso aqui, você vai mudar a sua vida em 10 segundos. Então, Dani, uma questão que você falou do TDAH, né? Grande parte das pessoas, Dani, o que eu mais percebo é a seguinte questão. Falar agora Fala, bomba, muito bomba, engraçado. bomba. Daqui a pouco você vai saber o porquê que é engraçado. Hoje, Dani, as pessoas elas vão justificar todos os comportamentos dela, vai ter uma justificativa. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa medíocre, que dá justificativa para tudo. Esse tipo de pessoa não evolui. Dani, o que eu mais vi na minha vida que fez diferença para eu conseguir ter foi progresso, é buscar evolução contínua. Então, uma coisa que tem que ter é você tem que ter progresso, tem que buscar progresso na sua vida. Você tem que ser aquela pessoa que busca todos os dias evoluir. Sim. Tem pessoas que falam assim, mas não sei o que, tá bom assim pra mim. Cara, tudo bem, tem pessoas que pra ela, níveis... Enfim, não é todo mundo que quer, como eu posso dizer, você tem que buscar crescer. Sim. Crescer, sim. daí o resto é consequência, entendeu? Aí você vê até qual nível você quer ir, né? Mas a primeira coisa de tudo, você tem que parar de dar justificativo para as coisas que você faz, entendeu? Cara, cada pessoa vitimista, tudo é justificativa, não aconteceu isso porque não sei o quê. Cara, mas beleza, pô, pode ter acontecido justamente, mas toda hora, Dani, toda hora a pessoa dá. Concordo. Isso aí é, como quem diz, é o que derrota as pessoas. Vamos lá. O que o João tem a dizer para aquelas pessoas que já começam o dia se sentindo derrotada? E a gente vê muito isso, sabe? Às vezes a pessoa teve um dia péssimo, ela vai dormir, amanhã vai ser diferente, mas ela abriu o olho e já... Nossa, hoje não vai dar certo, já sabe aqueles pensamentos intrusivos? E eu falo que isso chega a ser um copy-cola. Tem pessoas que, gente, automaticamente todo dia, né? Elas já acordam, já parece que profetizando só coisa ruim na vida delas. E eu penso assim, que exatamente aquilo que nós pensamos acontece, você vai poder falar isso melhor. Mas, João, ajude essas pessoas. O que fazer com aquelas pessoas que já iniciam o dia com aquele sentimento de derrota? Existem 3 coisas que você pode fazer e a última vai possibilitar você mudar a sua vida ainda esse ano. A primeira coisa é você ter um ritual matinal. Então, a primeira coisa, ele desconecta, não vai mexer no celular. Primeira coisa que você faz, já vai mexer no celular, não vai fazer isso. A segunda coisa é você ali ter um momento de você refletir como que você quer que seja o seu dia. Fecha os olhos, faz um processo de mentalização e vê o seu dia acontecendo. Entendeu? Isso é que o mais vai te dar resultado. E a terceira coisa é você tomar um copo de água com limão. Para você limpar teu intestino ali tudo, para você conseguir prosseguir o dia bem. E não tentar comer logo de cara assim que você levanta. Por quê? Porque a nossa mente dita muito a forma que vai começar o dia. Sim. Então, se você fizer essas 3 coisas, você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos ainda esse ano. Ótimo. Isso aí, independente do trabalho, porque assim, tem pessoas que trabalham de dia, dormem à noite e acordam de manhã fazendo essa rotina. E é para aquelas pessoas que, em contrapartida, ao contrário, são os trabalhos noturnos. Dá para fazer isso também? Primeira coisa, se você trabalhar de noite, você vai morrer. Nossa, já me pegou por aí, porque... siga. Sim, vou continuar. Por quê? As pessoas hoje que trabalham de noite, cara, elas estão literalmente... mas enfim, daqui a pouco eu vou contar o que vai acontecer. Primeira coisa, se você trabalha de noite, você está literalmente... O teu ciclo circadiano está totalmente, como que eu posso dizer, desregulado. Sim. Porque a gente sabe, né? O ser humano foi para dormir, não tem como. É 8 horas ali. Mas eu não sei o quê, não sei o quê. Não, é 8 horas de noite. A gente foi para dormir de noite. Já tem vários estudos científicos que comprovam isso, tá? Então, se você trabalha de noite, ou você, mas é o momento da minha vida, tudo bem. Mas se não for o momento da sua vida você trabalhando porque, cara, você vai morrer em algum momento, entendeu? Meu Deus, vai encurtar teu tempo, forte. você vai encurtar teu tempo de vida. E aí, é verdade. E a segunda coisa que você tem que saber, você tem que ter uma higiene do sono, então. Você tem que fazer uma higiene do sono, tem que ter um processo, Dani, de você literalmente cortar o telefone antes de dormir, 1 hora antes, saber ali também, porque o teu sono, outra coisa,
o seu dia não é ditado. Isso aqui é muito importante, que presta atenção. Você que está assistindo isso aqui, pega papel e caneta e anota. O seu dia não é ditado quando ele começa, o seu dia é ditado na noite anterior. Então, se você já define o seu dia, na noite anterior, por exemplo, indo dormir pensando que você vai acordar, cara, você literalmente ditou o dia inteiro. Então, por exemplo, tem pessoas, se você já, repara isso, Dani, para e pensa agora. Quando você vai dormir de noite, você está cheio de pensamento negativo, você não acorda assim também? Verdade, faz sentido. Então, se você coloca pensamentos positivos e você dorme sorrindo antes de dormir, faz sentido. Cara, você vai acordar desse jeito, entendeu? Então, você tem que definir isso também, tem que ter uma boa higiene de sono. E a terceira coisa é você estar disposto a buscar sono de qualidade, entendeu? Sono profundo mesmo, porque tem pessoas que dormem e não conseguem sonhar, por exemplo, né? E o sonho é uma das coisas que mais dita ali se você está tendo um sono bom ou não, né? Nossa, isso é muito interessante. Aí até para mim você me trouxe uns starts assim muito, muito, muito bom. Vamos falar sobre a vida comparativa. Nós vivemos em uma era de mídia, né? Redes sociais. Eu acredito que hoje, se tem alguém que não trabalha com rede social, João, vamos ser aqueles senhores, senhoras, né, com 80 anos que não são acostumados. Mas vamos trazer para a nossa geração é uma geração online, né? Até porque os trabalhos hoje online, escola online, faculdade online, tudo que a gente faz hoje é online. Isso é muito bom, porque trouxe muita coisa boa pra gente. Só que ao mesmo tempo eu vejo que trouxe também uma era comparativa, ao qual as pessoas se comparam muito na mídia. E uma coisa nem tudo que está na internet é verdade, você sabe muito bem disso, né? Tem muitas pessoas que gravam uma coisa lá, mas acabou aquilo ali, tá quebrando pau, tá chorando, né? Ostenta uma vida e tá pedindo dinheiro emprestado, a gente vê muito isso. Só que a mídia engana muito. E por conta disso, a gente vê pessoas com cobranças internas, que se comparam, poxa, mas aquele lá tem menos que eu e está melhor do que eu. Nossa, mas aquela lá talvez não tem uma aparência tão boa como a minha, mas está melhor do que eu. E as pessoas se cobram demais. João Figueira, como trabalhar isso psicologicamente, né? De não se comparar na era da mídia? Eu posso ser sincero com você, Dani? Toda. A sua condição não determina quem você é. O que você diz, a sua conta bancária, o que você está passando não vai determinar quem você é. Então, se você se compara hoje com pessoas que estão lá no triângulo XYZ, na pirâmide X, é porque provavelmente você ou tem problema de autoestima, ou provavelmente você não entendendo a tua história, você não está honrando a tua história, entendeu? Cada pessoa, Dani, tem uma jornada aqui na Terra. Cada pessoa, eu acredito verdadeiramente, isso foi muita mudança na minha vida eu entender isso. Cada pessoa tem uma jornada aqui na Terra. Cada pessoa tem um papel único, senão Deus não teria criado isso à toa, né? Cada pessoa tem um papel único. Então, se você entende que cada pessoa tem um papel único, e se eu continuar buscando progresso todos os dias, quer dizer que a minha história um dia vai concretizar. Sim, se você hoje se olha ali, então presta atenção, se você se compara com outras pessoas, quer dizer que provavelmente você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Por quê? Porque você está constantemente olhando para quem está lá no topo e você está aqui ainda. Só que aquela pessoa que está lá no topo passou por muita coisa. E você acha que foi rápido, porque quem vê palco não vê bastidor. Não vê bastidor. Às vezes aconteceu um monte de coisa para a pessoa chegar ali, né? Então, isso é uma das coisas principais que a pessoa tem que saber, né? É muito bom. Tem como, João, criar uma rotina produtiva, ter uma rotina para quem é imprevisível, né, para quem não tem um trabalho fixo, né, para enfermeiros, médicos, plantonistas ou pessoas que têm vários trabalhos, os Júlios de hoje em dia, né, que a pessoa nunca sabe o que ela vai ter no dia. Tem como a gente criar uma rotina certeira e produtiva para essas pessoas imprevisíveis? Eu pensei que era mentira, Dani, mas que não era possível, mas é totalmente possível. Sério? Tá? Quero saber disso. Sentei para ouvir aula. É possível sim, Dani. Inclusive, eu tenho mentorado os médicos e tenho pessoas que têm rotinas imprevisíveis, que, cara, é totalmente possível. O que você tem que saber? Tem que saber os princípios. Você tem que ter um sono bom de qualidade, tá? Então, por que as pessoas acham que rotina é o quê? Todo dia você fazer a mesma coisa, só que a rotina não é fazer todo dia a mesma coisa, é você ter princípios que você aplica na sua vida. Primeira coisa, são 3 coisas que você tem que saber para conseguir ter uma rotina mesmo sendo imprevisível. É o quê? Primeira coisa, é você ter um bom sono de qualidade, uma boa alimentação e também a terceira coisa, que é a mais importante de todas, é você buscar conhecimento. Você está buscando evoluir, né? Você saber ali, como eu posso dizer, ter estratégias para que você, nesses momentos, você consiga saber o que fazer nesses dias imprevisíveis, entendeu? Vou dar um exemplo, para deixar mais claro.
digamos que eu sou uma pessoa que tem um escritório e não tem como saber, né? Todo dia vai seguir x. Né? Sou um advogado, por exemplo, e faço segunda aqui, não tem como. Sempre pode vir mais cliente ou pode vir menos. O que você tem que saber? Você tem que estabelecer limite. Sim. Olha, eu quero que a minha atividade física seja em X horário. Você vai ter ali, por exemplo, eu sou um advogado, trabalho vou dar um exemplo, tá? Trabalho das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Beleza, então essa é a atividade que eu faço hoje. As minhas outras atividades vão estar em torno disso. Essa é a atividade que eu chamo de âncora, ou seja, todas essas outras atividades vão estar em volta dela. Então, isso aqui não tem como mudar. Então, você tem uma coisa que faz todo dia. Por exemplo, seu trabalho. Sim. Você faz todo dia o teu trabalho, né? Você sabe que não vai, por exemplo, começar um dia mais cedo, mais tarde. Vai ter todo dia trabalho, entendeu? Então, primeira coisa que você tem que saber. Depois, as outras atividades que você vai colocar em volta disso. Aí você vai ter que definir, olha, quais são as atividades que são inegociáveis na minha vida? Que eu não troco por jeito nenhum. Essa você vai definir. Quais são as atividades que são flexíveis na minha vida? Você vai definir. Aí, sabendo disso, você consegue, mesmo tendo uma imprevisibilidade, consegue ter uma rotina. Porque rotina não é fazer todos os dias. Rotina, quem fala que rotina é fazer todos os dias a mesma coisa, está errado. Não é você saber quais são os princípios. E é isso que eu vejo que mais dá resultado, Dani. Você saber quais são esses princípios que permeiam, que você pode aplicar e ter resultados rápidos e previsíveis na sua vida. Ter avanços expressivos. E como que isso, vamos falar de você, né, para você ajudar as pessoas também. Como que a rotina mudou a vida do João? Porque isso também mudou, você criar hábitos, né, ter rotina. Até no primeiro episódio que a gente fez com você, você contou um pouco de como que era a tua vida antes, né? Então, como que a rotina mudou a vida do João? E hoje você pode falar com precisão, porque isso realmente mudou. Em que momento a tua vida estava bagunçada, você entendeu, trouxe isso para sua vida e você viu que realmente é possível. Olha, Dani, eu entendi, eu lembro quando estava em 2022, na pandemia, que nem eu falei já para você no primeiro podcast, eu lembro que esse período foi muito ruim na minha vida. E eu comecei a perceber que, minha rotina eu precisava de ter conhecimento para saber como é que eu iria alcançar meus objetivos. Foi aí que eu entendi que eu deveria construir uma rotina, que eu chamo de rotina em alta performance, que é o quê? Para que eu conseguisse alcançar, porque todas as pessoas de sucesso hoje, enfim, imagina qualquer pessoa de sucesso que você conhece hoje. Elas, de certa forma, elas são disciplinadas e elas têm rotina. Certo? Então, foi essa pergunta que você fez? Sim. Então, foi isso. Foi nesse momento que eu entendi. Eu preciso ter uma rotina se eu quero alcançar meus objetivos. Eu preciso estabelecer limite com as pessoas. E outra coisa, Dani, hoje as pessoas não conseguem dizer não. É verdade. Então, se você hoje não consegue dizer não, me desculpa, você vai continuar estagnado na sua vida. E dizer não é ser ruim, ser né? ruim, não é. Outra coisa também, agora que você tocou nesse assunto, tem outras pessoas que fazem se sentir culpado por você dizer não. Nossa, verdade. Só que não é, você não está sendo ruim. Você não está sendo ruim, você está simplesmente estabelecendo um limite. Olha, respeito, entendeu? Daqui você não passa. Impondo e hein? expondo, né, a Isso. posição dela, a opinião dela. Exato, só que tem um motivo para isso, sabe por que isso acontece? Tem uma coisa muito interessante, Dani, que agora que vai, não entrando nessa questão do não, mas em outra coisa. Quando a gente é criança, lembrei dessa história agora. Quando a gente é criança, nossos pais estão lá educando a gente do jeito que eles sabem, cada pessoa dá o seu melhor com base na experiência que teve, e a gente está brincando com nossos brinquedinhos lá, né? Lá, brincando. De repente, o nosso pai fala assim, vem aqui tomar banho, vem aqui logo. Daí você deixa lá os brinquedos e vai logo tomar banho. Nesse momento, presta atenção agora no que eu vou falar. Causou desgraça na sua vida. Causou por quê? Porque a criança entende que aquilo ali quer dizer o que para ela? Olha, meu mundo não é importante, eu preciso fazer que meu pai está mandando na hora. Verdade. Então ela entende, não que está errado ela ir tomar banho, Sim. mas a maneira que foi falado para ela, ela entendeu na hora, ela foi programada na hora. Eu também sou perito em programação neurolinguística. Foi programado na hora, Dani, ali na mente subconsciente. Dela, quando era criança, Sim. que é a fase que ela mais aprende rápido as coisas, e às vezes ela nem lembra quando é adulta. Verdade. Que ela, toda vez que alguém pedir uma coisa para ela tem que ceder o mundo dela, ou seja, as coisas estão sendo prioridade para atender. Por isso que, por exemplo, você está fazendo uma atividade lá, tô empolgadão, vai pegar o lixo e lavar lá fora, não sei o quê, e vai fazer, e a pessoa vai saindo. Cara, mas e quando você fala não, a pessoa se sente culpada. Verdade. Por quê? Porque quando ela era lá criança, foi ensinado para ela que ela deveria fazer isso. Cara, Verdade. e todas as famílias hoje, grande parte que eu conheço, fazem isso. Que se dane os teus brincos, porque a criança, as pessoas acham que as crianças, elas são bonecos sem alma que andam por aí. Sim. Não,
aquilo ali, crianças são muito importantes. É que naquela Você fase... está criando, né, um adulto ali. Que é Sim, dita, sim. exatamente, e a criança que foi definida na infância vai ditar que ela vai ser O como adulto. aham. É verdade, isso é muito bom. Vamos lá. João, você acredita que qualquer pessoa, né? Então, vamos lá. Joguei mesmo na hipérbole. Qualquer pessoa, ela pode ser disciplinada ou isso é apenas para alguns, ou seja, é um dom? Dani, eu pensei que era mentira, mas disciplina é para todas as pessoas. Não é para, você nasceu disciplinado, isso é dom. Não, Dani. Qualquer pessoa é capaz de desenvolver disciplina. Porque o que é disciplina? Disciplina é quando você não quer fazer uma coisa e você faz, entendeu? Nossa, Para isso que é disciplina. Mas você não precisa ter disciplina todos os dias. Quem é disciplinado todos os dias é burro. O que você tem que fazer? Você tem que saber a seguinte coisa, presta atenção. Você tem que criar hábitos. Então você começa com a disciplina porque você não quer fazer. Sim. Depois você cria hábitos, ou seja, você vai começando fazendo todas as coisas ali, todo dia, até que se torna um hábito. Por exemplo, hoje você não precisa usar disciplina para escovar os dentes. Sim. Simplesmente vai lá e escova, porque virou um hábito dentro de você. Então o segredo não é ter disciplina, o segredo é você criar hábitos dentro de uma rotina, entendeu? Então é isso, você começa criando hábitos, claro que você vai ter que usar disciplina, depois se torna automático. Quem usa disciplina todo dia está sendo burro, entendeu? Porque não está sendo feito da maneira correta. Muito bom. Isso é uma realidade, né? Porque assim, você vê a criança, os pais que começam, né, tal de escovar os dentes. Ela vai crescendo, não, tem que escovar dente para dormir, tem que escovar. Aí chega uma altura, né, os adultos, ele não acorda assim pensando, nossa, eu vou lá fazer minhas necessidades, eu vou escovar o dente. É automático, junto, porque criou um hábito, né? A rotina virou um hábito. E então é possível qualquer pessoa ter disciplina, basta fazer até se tornar um hábito, né? Vamos lá, João, qual que foi o seu maior objetivo ao ensinar as pessoas a ter uma rotina produtiva? Quando o João entendeu, né? Porque isso primeiro, antes de você se tornar mentor de pessoas, né? Primeiro você foi o seu próprio mentor, né? Sim. Então você tinha uma vida bagunçada, uma vida desequilibrada, sem rotina, e quando você virou a chave na sua vida, em algum momento isso bateu em você, quando você falou, não, eu quero transformar pessoas. Em que momento você entendeu que esse era seu maior objetivo? Olha, Dani, eu lembro que eu estava... Isso aqui que eu vou falar agora é muito importante. Eu lembro que eu estava sentado assim na minha cadeira no meu quarto e, putz, eu estava me perguntando ali, cara, o que eu tenho que... O que realmente eu vou fazer, né? Fui identificado ali, eu fiz um processo na hora, de mentoria, né? Vou etc. estava fazendo. E identifiquei que a habilidade que eu tinha mais, que eu poderia servir as pessoas na hora ali, tanto que eu falei isso no primeiro podcast, então se quiser saber mais, vai lá. Não, antes termine esse aqui, depois vai lá. Ó, isso aí. Tá? Então continua aqui. Foi o quê? Essa era a melhor forma que eu poderia servir a pessoas. Por quê? Porque eu identifiquei que eu tenho uma facilidade muito grande para ensinar isso. Eu vivo muito isso. Então, primeira coisa, eu ensino somente o que eu vivo. Então eu falo aqui com tanta propriedade porque eu vivo isso todos os dias, entendeu? Eu sei que muitas vezes é um desafio você levantar de manhã, que tem que, nossa, que preguiça, cara, eu sei porque eu vivo isso também. Sim, todo entendeu? mundo. Todo mundo vive isso. A diferença é você saber o que fazer nesses momentos. Ou se entregar. Ou se entregar, porque as pessoas que fazem isso são fracas, as pessoas que perdem todo dia ali pro negócio, entendeu? Elas não conseguem estar vencendo. Se você não consegue nem arrumar a sua cama, como é que você quer vencer o mundo e fala um monte de coisa, entendeu? Então, a primeira coisa é isso. Vamos lá, agora eu tenho uma pergunta, mas muito polêmica, isso talvez vai gerar muita coisa, vai gerar mesmo muita coisa. Vamos lá, vou perguntar e eu quero que você responda sem, como quem diz, filtros, sem filtros mesmo. Por que tem tanta gente que tem facilidade de cuidar dos compromissos dos outros, mas quando chega para honrar o dele, tem dificuldade e não consegue? A gente vê isso diariamente. Vamos supor, a diarista, né, um exemplo, ela recebe para limpar a casa dos outros, mas limpa que é um brilho. Mas você entra na casa da diarista, a casa dela tá horrível, né? Você vê pessoas que, vamos supor, na vida, na rua, nossa, trata os outros tão bem, com tanto carinho, chega na casa dela, é um cavalo, né, uma égua, falar, né? Ou seja, para os outros, parece ser tudo tão fácil, né? Lidar com os compromissos dos outros na empresa, com as coisas dos outros, mas quando é algo para ela, né? É um compromisso dela, a família dela, o negócio dela, o trabalho dela, a rotina dela, travou, não consegue. Por quê?
Se você faz isso hoje, você é um escravo de você mesmo. Então presta atenção no que eu vou falar agora para você aqui. Se você hoje você faz mais para os outros do que para você mesmo, você é um escravo. Você não está vivendo. Por que isso acontece, Dani? Porque eu lembro que é muito interessante isso que você falou, daqui a pouco eu vou dar mais explicações ainda. E hoje, as pessoas elas foram ensinadas, principalmente o brasileiro, a dar mais valor para o outro do que para você. E elas ainda, quando você fala que quer dar valor para você mesmo, é egoísta. Isso. Então, primeiro de tudo, é mudar esse padrão. Lembra das crenças que eu falei? Não é egoísta você se priorizar. Primeiro de tudo, não é egoísta você se priorizar, tá? Então, outra coisa, não tem ordem de prioridade clara. Qual que é a ordem de prioridade? Deus, você, depois sua esposa, seu sócio, depois vem teus filhos, depois vem teus pais, enfim, teus amigos. Essa é a ordem de prioridade, entendeu? Então, é Deus e você. Terceira coisa, Dani, que faz as pessoas elas não conseguirem fazer isso. Problema também de autoestima. A pessoa não tem essa estima com ela, esse cuidado, mudança de identidade. Lembra que eu falei da identidade? Então, tudo permeia a identidade. Se a pessoa hoje, se ela dá mais valor para os outros do que ela mesma, ela faz mais para os outros do que para ela mesma, possivelmente ela tem algum problema ali de identidade que ela não liga para ela. Entendeu? Mas agora você tem que se perguntar, se a pessoa não liga pra ela, como é que ela vai dar pra toda hora? Na verdade, isso eu acho que é tem um engano, né? Porque ela tá fazendo demais pros outros, mas na verdade não tá fazendo nada. Porque não aprende, né? Porque quem verdadeiramente tá fazendo lá fora, faz pra si mesma, né? Ou seja, isso é até bíblico, né? Amar aos outros como a si mesmo. Então, isso aí não tem como. Eu acho que é um engano, por isso que eu disse que seria uma polêmica. A gente vê muitas pessoas assim, fazem bem demais lá fora, mas mal demais aqui dentro. Tá, e eu já vou emendar com outra pergunta para você ajudar essas pessoas que vivem esse padrão, como você falou. Se você faz isso, já tá lascado, né? Teria, João, algum hábito, algum pensamento ou algo que você pode hoje dar de dica para ajudar essa pessoa a virar, ser um divisor de águas para ela e mudar isso na vida dela? Você vai ter que, primeiro de tudo, tomar uma decisão. Ah, mas sim, tem que tomar uma decisão. Se você hoje olha para sua condição e não toma decisão, você vai continuar do jeito que tá, Dani. Dani, teve uma vez, Dani, agora contando essa questão, eu estava num treinamento há muito tempo atrás, tá? Então eu estava lá naquele treinamento, estava muito empolgado, etc. E eu lembro que eu não tinha condições na época de fazer a formação que estava ofertando lá dentro. Nossa, eu estava muito empolgado, não, vamos para cima, etc. Ofertado a formação no valor exorbitante na época para mim. E daí, de repente, dá o valor tal de cedo. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer aqui, velho? O que eu vou fazer? E olha, olhando para a condição, né? De repente, eu entendi a seguinte coisa. Quem olha para a condição não toma uma decisão. Aí, o que eu fiz? Eu fui falar com a pessoa lá, que tinha dado de como negociar e tal, não tinha como. Aí eu pensei na hora, eu vou até o mercado e vou comprar. Eu fui até o mercado, lá estava do lado do mercado do treinamento, comprei uma caixa de paçoca. E eu comi a caixa, brincadeira. Muito bom. Eu fui lá, comprei a caixa de paçoca e comecei a vender no treinamento. Vendi lá dentro. Na primeira vez não deu certo. Eu cheguei assim pro cara e falei, você quer comprar uma paçoca por R$100? O cara não quis, né? Óbvio, né, mano? Óbvio. Óbvio, né, velho? Uma paçoquinha. Mas depois eu comecei contando minha história lá dentro e deu certo. Depois eu fiz brigadeiro, eu tive ajuda de familiares ali na época também para me auxiliar na madrugada. Eu lembro que eu dormi 2 horas por dia nesses 2 dias aí. Então, depois eu consegui fazer, então eu consegui entrar no treinamento. Por quê? Porque eu não olhei para minha condição, eu entendi na hora que quem olha para a condição não toma uma decisão. Sim. Então, se você continuar hoje olhando para a tua condição, você não vai tomar uma decisão. Muito bom. Qual que é a mentira mais comum que as pessoas contam? A mentirinha branca, né? Que elas contam para si mesmas na cabecinha, né? Eu vou dizer na cabecinha oca, porque para mim é cabecinha oca. Quando o assunto é produtividade. Qual que é a mentira mais comum? João, você tem vários alunos, né? E você já lidou com muitos e você percebe que são mentiras, né? Que elas criam no mundinho delas e elas acabam contando para evitar ter uma produtividade assertiva. Produtividade não é fazer muita coisa no dia. Não é. Produtividade é fazer o básico bem feito. Eu lembro, Dani, que teve uma vez, você falou isso inclusive, né? Vários mentorados meus chegam, nossa, tem que produzir muita coisa. E quando eu não estou produzindo, eu me sinto culpado. Nossa. Cara, eu falei para ele, cara, a primeira coisa que você tem que saber, produtividade não é você fazer um monte de coisa no dia. Tá errado. Você não tá sendo um cara atarefado. Produtividade é você fazer poucas coisas no seu dia, mas muito bem feita.
muito bem feita. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Produtividade não é fazer muitas coisas no dia, é fazer o básico bem feito. É isso. Esse é o que as pessoas mais falam, que tem que produzir um monte, virar uma máquina de fazer. A máquina, bem isso. João, outra coisa que eu acho muito interessante, que a gente vê muitas pessoas falando a seguinte frase: eu estou esperando o momento certo. Você vê muito isso, né? Eu mesmo já falei isso, mas há muitos anos atrás, graças a Deus, e a gente vê muitas pessoas falando isso. Eu estou esperando o momento certo para eu começar a mudar de vida, mudar minha vida, para mudar a empresa, para mudar isso aqui, para mudar minha família, minha história. A gente vê essa frase, esperando o momento certo. O que você tem a dizer sobre essa frase, sobre pessoas que usam essa frase, que para mim é mais uma desculpinha, né? Mais uma desculpa branca, né? Para quem tá com preguiça e quer procrastinar. O que você diria hoje para essas pessoas que usam essa frase? Não, amigo, só estou esperando o momento certo. Quem espera o momento certo é a pessoa que quer ficar para sempre estagnada. Você não vai alcançar seu objetivo se você esperar o momento certo. Não existe momento certo. Não existe oportunidade, existe você criar oportunidades. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que saber, Dani, não existe um momento certo. Esse momento certo que você está criando, na verdade, você está com medo de fazer as coisas. Por isso você está procrastinando. Inclusive, essa questão, mas o momento certo, por causa disso que você procrastina e vive e não tem resultados. Para de ser burro e vai e começa a buscar conhecimento, entendeu? Cara, esse negócio, nossa, por quê? Você está com medo de falhar. Verdade. Você está com medo de ir para cima e ser criticado pelas outras pessoas. Criticado pelas pessoas que você um dia acreditou que iam te apoiar, mas não vão te apoiar. Verdade. Porque outra coisa também, Dani, as pessoas procrastinam hoje porque medo da crítica. Isso. As pessoas próximas, não é de pessoas lá de fora, muitas vezes, pessoas próximas. Geralmente os de perto, né? Que essas pessoas não vão apoiar você. Vai ser aquele tiozão que vai chegar no churrasco e pergunta pra você, e aí, como é que tá teus projetos? Tá decolando? Cara, mas vai ser, cara, pra derrubar você, entendeu? Por causa disso que as pessoas estão procrastinando também. Às vezes você poderia ser um cara gigantesco, pode ser uma mulher gigantesca, um homem gigantesco, mas você não faz porque você tem medo do que aquela pessoa, que só você sabe quem que é, quando você deita a cabeça no travesseiro, vai falar de você, entendeu? E não é. Essa pessoa, na verdade, ela é um frustrado, que não conseguiu nada na vida e precisa ficar se satisfazendo, tirando piadinha dos outros, entendeu? E isso é muito interessante que a gente vê, eu já vi, e é uma realidade, né? Não é apenas uma frase. Às vezes a gente espera demais o apoio das pessoas próximas da gente, né? Família, parente, amigos, e muitas vezes o apoio maior vem de fora, né? Vem dos estranhos. E a falta de apoio das pessoas próximas acaba barrando as pessoas onde acontece a tal da procrastinação, ou seja, eu esperava que a minha esposa me apoiasse, o meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, né? O cachorro, o papagaio, minha amiga, meu amigo, e muitas vezes não vem. E eu acho muito interessante isso, João, que geralmente, eu não sei o porquê, e talvez você possa falar isso, geralmente as pessoas que mais convivem com a gente têm maior dificuldade de ver, né, a nossa luta por mudança, e às vezes os de fora enxergam e honram, e talvez entra nisso aí. Eu não sei se você vai querer dar continuidade nisso ou se eu já posso ir para a próxima pergunta. Não, quando isso aí mesmo, Dani. É muito interessante isso que você falou agora. As pessoas que estão próximas de você não vão te apoiar no início da sua jornada. Elas não conseguem enxergar na cabeça delas se ainda é a pessoa lá do início. Se é aquela pessoa que fazia as mesmas coisas, ela sabe de onde você veio. Entendeu? Ela sabe de onde você veio. Jesus, por exemplo, cara, um exemplo muito grande. Ele não fez milagre na terra dele, ele foi para outro lugar fazer. Bem isso. Cara, e se você for ver as pessoas, é isso, entendeu? Não adianta você esperar apoio do seu marido, não adianta você esperar apoio da sua mãe, da sua tia, enfim, seja lá quem for. Não vão te apoiar, não vão te apoiar. Posso aproveitar a tua deixa? A gente nasce sozinho, pelado, e a gente acaba criando, né, isso. Eu só consigo se alguém... Mas pera lá, você nasceu sozinho, né, lutou sozinho. Isso é dependência emocional. Pronto. Esse negócio aí, muitas vezes até em relacionamentos, Dani, que as pessoas têm. Verdade. Nossa, meu marido não apoia. Primeiro de tudo, se você errou no recrutamento, vai ter que treinar, entendeu? Nossa, forte. Aí você começa a mudar e o outro não acompanha, vai ter que treinar a pessoa, entendeu? Mas se for questão, pai, não sei o quê, etc. Cara, se dane, ele tá com o mundo dele ali, ele tá na cabeça dele, Cada não vai mudar, né? não vai mudar. Então você tem que se fazer por si só, fazer um escudo, imaginar que tem em volta um escudo de você, que você vai ali fazendo as coisas e, enfim, vai acontecendo ali. E eu achei interessante em algo que você falou. Eu achei interessante em algo que você falou, João, pelo seguinte,
as pessoas têm um propósito, né? Jesus, ele tinha o dele e muitas vezes ele fazia milagre fora. As pessoas, elas precisam entender que todos nós fomos criados com um propósito diferente. Então, não adianta eu querer jogar o meu propósito nas tuas costas e querer que você me entenda, que você me apoie, que você faça. O teu é diferente do meu, entende? Eu acredito que isso é libertador. Quando a gente entende o nosso propósito, com apoio ou sem apoio, é o teu. Você vai fazer. Acabou, né? Não me importa se eu tenho apoio ou não. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou e faço. Agora, vamos falar sobre a falta de tempo, que eu acredito que isso acaba sendo algo que as pessoas usam como desculpa. Tem muita gente que fala, olha, eu não tenho tempo, a falta de tempo que eu não consigo fazer isso, eu não consigo criar aquilo, não consigo eliminar aquela tarefa, realizar aquela tarefa. E eu acredito que isso seja uma desculpa para as pessoas não encararem os próprios medos. Então, você vai dizer isso, né? Eu estou dizendo que eu acredito. Você que é o mentor, você que é o professor. Então, manda aí, mestre. Quando as pessoas usam isso, João? A falta de tempo, você acredita que isso seja algo para elas não encararem os próprios medos? Primeiro de tudo, Dani, que se você dá desculpa de que não tem tempo nessa vida, na verdade, você não quer alcançar seus objetivos. Na verdade, você quer ficar estagnado. Porque falta de tempo não existe, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que existe é falta de prioridade na sua vida. Então, Dani, é o primeiro a responder a primeira pergunta já. Hoje a gente não tem falta de tempo, tem prioridade. Por exemplo, a pessoa, o trabalho dela, por exemplo, é a prioridade, então ela tem tempo para isso. Mas se ela quer ir na academia, eu quero ir todos os dias na academia, João, e não tenho tempo. Você não tem tempo? Na hora do almoço? Aí não dá. Quando você chegar, também não dá. Tá muito cansado. Mas então, não dá. Então, não é prioridade para você. Então, ou seja, para de dar desculpa que tem que acontecer, as coisas tem que fazer, vai vir um pozinho de pim-pim-pim na sua cabeça, ser jogado assim, então imagina que vai ser jogado um pozinho de pim-pim-pim, e nossa, agora começou a clarear as coisas na minha cabeça. Porque as pessoas acham que é isso. A fada isso, tá chegando. A fada do dente tá chegando. A fada do dente não existe também, não existe, tá? Deixando bem claro. Não, e a vida não é morangos, viu? Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa não existe, não existe nada disso aí, são coisas para enganar você, para simplesmente deixar você Aliás, preso. já aproveitando o gatilho, não existe relacionamento perfeito, não existe nada que seja... É a gente que constrói, né? Isso mesmo. Então, já aproveitando esse teu gatilho, porque tem pessoas que vivem no mundo da ilusão e por isso que talvez elas nunca conseguem ir além, né? Porque fica naquele negócio, mas na minha cabeça existe, né, o Chapolin Colorado, e daí fica ali a Pantera Cor-de-Rosa, a vida de alecrim, de moranguinho, né, do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa. Gente, não existe, né? Ou você faz ou você vai se lascar. Manda aí, mestre. Então, Dani, essa questão é muito interessante. Então, a prioridade da gente, a gente tem que entender o seguinte: se eu quero fazer isso, qual é o melhor momento que eu tenho que fazer? Dani, tem mentorado meu que, cara, o cara queria ir pra academia, meio-dia ele foi. Entendeu? Meio-dia ele foi porque, cara, eu coloquei na minha cabeça que meio-dia eu vou ir. E fez, entendeu? Verdade. E ponto, acabou. Então, pare de dar desculpa. Para, caramba, entendeu? É a pessoa parar de dar desculpa, essas coisinhas pequenas, porque são essas pequenas coisas, Dani, que fazem diferença na vida da pessoa. Essa desculpinha farrapada, de repente começa a virar não sei o quê, e vai virando, e vai ficando uma coisa gigantesca. Sim, entendeu? As pessoas acham hoje, Dani, que é o quê? Vai surgir uma fada, que nem você disse, vai surgir na cabeça dela e vai fazer tudo. ali, nossa, as coisas vão começar a se consertar na minha vida. Não. Ou vou mais além, né? Aquelas que dormem, né? E principalmente muitos que falam, eu tenho fé, faz a oração, né, da fortaleza, Jesus, e acha que vai acordar no outro dia com tudo mudado, quando não é assim, é você que vai fazer, né? Então, a realidade, gente, João tá aqui para bater, mas ele tá batendo para abrir o leque para você e para que você realmente tenha uma mudança de vida. Entrando nisso que você falou, a pessoa procrastinou a vida inteira, né? A fada do dente não veio, o Papai Noel não chegou, não desceu, nada aconteceu. Hoje ela se encontra nos seus 40, 50, 60 anos e dela fala, poxa, né, já tô na terceira idade, será que é possível ainda mudar de vida? E daí, João, o que você tem para falar para esse time da terceira idade que hoje está te ouvindo, vai te ouvir e passou a vida inteira assim? E opa, cuidado, não se culpa, hein? Tipo, cheguei aqui nos 60, agora eu vou me culpar por tudo isso porque o João abriu meu olho. Não, você não vai voltar atrás, né? Porque a vida não tem isso, né? Da gente pedir replay. E daí, dá para mudar? Dá sim, Dani. Existem 3 coisas que você tem que saber e é muito importante você prestar atenção na terceira.
Primeira coisa a sua idade não define o que você tem qual que você tem que fazer. Se você decidir que vai mudar com 40, com 50, com 60, com 70, é uma decisão. Basta uma decisão na sua vida para você ter uma mudança gigantesca. E a segunda coisa, você só tem que ter o conhecimento certo. E você tem que buscar ter tempo, né? Porque agora tempo é muito importante para você. Você tem que ser a pessoa que agora vai priorizar mais seu tempo. Então você tem que ter estratégias para que você consiga se manter, gerir melhor o seu tempo. Porque hoje o tempo que uma pessoa que tem 60 anos é diferente de uma pessoa que tem 30, uma pessoa que tem 25, uma pessoa que tem 20. Cara, a pessoa começa a priorizar muito mais as coisas, ela começa a ver a vida dela de um ângulo totalmente diferente. É verdade. Coisas que ela conseguia fazer quando ela tinha 20 anos, ela não consegue mais com 60. Né? Então, é outra coisa também. E a terceira coisa é você parar de achar que só porque você está nessa idade que você não vai conseguir fazer, que nem eu disse na primeira, reforçando agora na terceira de novo, entendeu? Você buscar ter novos ambientes, você buscar conhecimentos certos, você buscar entender que não é porque a sua vida que está com 60 que a tua vida acabou, a tua vida está prestes a iniciar. É muito bom. Vamos lá, João, as pessoas te procuram. Qual que é a primeira coisa que o João, a gente já vai encaminhando para o final agora, qual que é a primeira coisa que o João enxerga, né? Isso aí eu sei que é tática do professor. A pessoa te procurou, falou, olha, João, eu quero organizar minha vida, me ajuda. Qual que é a primeira coisa que você olha na pessoa? Se a pessoa está disposta a evoluir. Primeira coisa. Uau. Se a pessoa não está disposta a evoluir, não tem como fazer. E tem algum segredo que você, assim, conversando com a pessoa, você já descobre se ela é balela ou se realmente ela está disposta? Se ela coloca a culpa na outra, se você coloca a culpa nas outras pessoas, você é um fracassado. Primeiro de tudo, você coloca a culpa nas outras pessoas, você já é um fracassado. Pronto. Você tem que assumir a responsabilidade para sua vida, entendeu? Então esse é um ponto, Dani. É isso. Se você identifica na conversa que a pessoa, ela começa a colocar justificativa no comportamento dela por causa de outra pessoa, quer dizer que ela não vai conseguir evoluir ali dentro. Aí nem compensa pegar essa pessoa, por quê? Porque ela vai ser aquela pessoa que vai dar desculpa a tudo que acontecer e não está disposta para ir, entendeu? Nossa, muito bom. Hoje, qual que é a sua maior projeção para o teu trabalho como mentor, né? Tantas vidas já foram transformadas aí no Brasil inteiro com os teus cursos também. Hoje, qual que é a sua maior ideia, João, para o teu futuro, para ajudar pessoas a pararem de procrastinar? Você tem uma meta, tem algo que você colocou diante de você em relação ao seu trabalho? Tem grandes coisas que vão acontecer, Dani, sim. Eu acredito verdadeiramente que Deus me colocou aqui na Terra, que nem eu falei da minha história lá do primeiro podcast, para libertar a mente das outras pessoas, porque eu fui uma pessoa muito presa dentro da minha própria mente e eu carrego isso no meu coração, esse propósito, essa missão. Então tem muitas coisas grandes, sim, que vão surgir, Dani. E como você falou, você usou uma palavra agora, né? Foi a sua vida primeiro. E hoje você dá palestras pessoalmente, está no teu foco também? Sim, com certeza. Criar essas palestras motivacionais presenciais. O que você tem aí de ideias além do mundo da internet? Primeiro de tudo, eu não dou palestra motivacional, eu dou palestra desmotivacional. Porque a pessoa, esse negócio de motivação, todo mundo dá. Não, você vai conseguir, levanta de manhã, faz yes. Não, nada disso. Eu não mexo com Sabotador. isso, não. Não mexo com isso, não. É o quê? Dou palestra sim, estou aberto, Dani, sim, dou palestra sim. Inclusive, total aberto, agenda aberta aí para as pessoas me contratarem, dou sim totalmente. Muito bom, olha, e assim, para ouvir verdade, né? Então, se você quer que massageie o seu ego, compra aí um creme aí e pede para alguém, para uma massagista te massagear, porque aqui é verdade e muitas vezes desce igual limão, mas depois vai transformar a sua vida. João, para a gente finalizar, antes de você passar a tua rede social, o teu telefone para contato para as pessoas irem atrás de você, estarem te acompanhando, eu gostaria que a gente finalizasse com você contando uma história de algum aluno ou aluna sua que, assim, mais impactou a sua vida como mentor, né? Que chegou até você com a vida completamente destruída, desestabilizada e que, assim, foi um marco para a sua história. Olha, Dani, uma das histórias que mais me impactaram, assim, agora tentando recordar, cara, foi... É muito interessante, que todas elas têm... A pessoa quando chega pra mim que ela tá procrastinando, cara, ela tá literalmente ali sobrecarregada. Aqui, agora procurando na minha cabeça aqui, buscando pensar em qual que foi, cara, tem uma que eu acredito que foi uma pessoa que já tinha uma certa idade já, e quando a gente tem uma certa idade, as coisas já estão diferentes, né? E a noção do tempo, Dani, a noção do tempo que a pessoa valoriza. Quando os mentorados, que é essa questão, quando o mentorado chega para mim e ele tem já uma certa mais idade, se é diferente de uma pessoa que tem 30, 20 anos, cara, a história contando, cara, como ele quer mais viver a vida,
entendeu? Me impactou muito isso, Dani, de as pessoas mais idosas buscarem, cara, eu quero viver mais minha vida. Cara, que se dane as pessoas, cara. Mais paciência com as pessoas. A transformação que eu acredito que mais me impactou foi essa, de um mentorado que a vida dele, ele não conseguia ter tempo. E agora ele tem mais tempo, mais liberdade de tempo na vida dele, justamente porque ele teve acesso às estratégias certas. E no início, Dani, era isso. Por ele ser mais idoso... Te marcou. Cara, é isso, cara. Tipo assim... Ele cara, quis fazer acontecer. mas minha vida daqui a pouco vai acabar. Entendeu? Nossa. Cara, ele começa a valorizar o tempo dele com as pessoas. Visão totalmente diferente. Cara, vamos viajar e etc, entendeu? Então, Dani, acho que essa foi das histórias que mais me impactou, assim. E eu acredito que em cima disso que você está falando, ou seja, se uma pessoa com uma idade, né, mais avançada conseguiu, imagine quem está... Qualquer idade Exatamente, consegue, qualquer idade consegue. Esse foi só um exemplo que eu trouxe de uma pessoa que mais impactou, mas já peguei de pessoas de diversas idades. Ou seja, é possível mudar. É Sim. possível mudar a cabeça, a crença limitante, é possível eliminar a procrastinação da vida, independente da pessoa ter 50 anos e foram 50 anos de procrastinação, é possível. Com certeza. Tudo É possível com 20... Cara, qualquer coisa que você acreditar é possível. Qualquer coisa que você acreditar e tiver no teu coração firme, você vai conseguir fazer. Então, se você tem 20 anos, se você tem 30, 40, 50, 60, 70, cara, é possível. Qualquer coisa é possível, só basta uma decisão na sua vida. Se você acorda hoje e fala, basta, hoje vai mudar, hoje as coisas vão ser diferentes. Cara, só basta isso, uma decisão para ter a tua vida alcançada. E se você, uma coisa que eu falo para todo mundo, se você se propôs a fazer uma coisa, faça. Vai lá e faça. Se propôs a fazer e faça. Entendeu? Porque se você se dedicar, você vai conseguir alcançar seus objetivos. É que nem eu digo, Dani, eu acredito muito que a execução vai te levar a alcançar a grandeza. É isso que você precisa fazer. Não é a execução cansativa, é a execução estratégica, saber o que fazer. Não é ser igual um alienado que vai fazendo sobrecarregar as coisas, mas você vai para cima, entendeu, Dani? Muito bom, muito bom. Para quem quer te contratar, para quem quer te seguir, para quem quer te procurar, saber mais de você, para quem quer sua ajuda, aonde essas pessoas conseguem achar o João Figueira? Você pode passar o teu Instagram e vai passar no GC para vocês aí. Hoje você consegue me encontrar no Instagram, que é a minha rede principal, João Figueira Mentor. Inclusive, se você agora enviar um direct para mim, envia a palavra foco, vai receber já uma lista ali 100% gratuita. Você não precisa pagar nada, só enviar foco no meu direct e você já consegue essa lista 100% gratuita. No Instagram é a rede principal, Ótimo. Dani. @João Figueira Mentor. Tá passando isso. no GC para vocês aí. Lá no teu Instagram tem também o telefone para contato, no link. As pessoas... É só me mandar um direct lá que... já tem acesso direto a você. João, gostaria de te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, gente. Gente, quanto aprendizado, até eu tô saindo daqui com mais coisas para agregar na minha vida. Parabéns que você continue aí sendo esse mentor que ajuda pessoas, transforma pessoas, que você possa cada vez alcançar e galgar mais lugares, mais locais, e eu sei que esse é o teu objetivo, o teu propósito de vida, e eu sei que você vai além. Eu quero mais uma vez dizer que as portas do Your Power estão abertas para você, para quando você quiser vir aqui no episódio 3, trazer mais conhecimento para as pessoas, a casa é sua. E eu gostaria que você se despedisse das pessoas. Fique à vontade, sua palavra final para os nossos telespectadores. Se você se propôs a fazer uma coisa, vai lá e faça. Porque sempre uma coisa, todos nós, no fim das contas, estamos juntos para dar mais liberdade, mais prosperidade para a nossa família. Esse é o recado que eu quero deixar para você, que isso soe no seu coração todos os dias quando se deitar a cabeça no travesseiro. E você lembre que se você se propôs a fazer uma coisa, basta apenas um ato de coragem para você ter uma mudança total na sua vida. Basta apenas uma coisa que você decide, basta apenas decidir que você vai se dedicar e você se encontrar com as pessoas certas, você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. Tamo junto. Muito bom, muito bom. Palmas para o João. Gente, que momento, que aprendizado. E olha, para você que ainda não segue nossas redes sociais, não esqueça Your Power Podcast, as redes sociais. Você aí do YouTube, se inscreva, ative as notificações. Lembrando vocês que no próximo episódio nós estamos com uma atração incrível. E não esqueça que tudo isso aqui acontece graças a vocês. E até o próximo episódio. João, professor, mestre, um prazer ter você aqui, tá bom? Tamo junto, Dani. Tamo junto. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.